campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Olá, sejam bem-vindos ao canal do YouTube do Grupo Espírita Francisco Xavier e a leitura do livro Pão Nosso. Hoje estaremos lendo o texto de número 171, que tem por título A Lei do Uso. E quando estavam saciados, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. João, capítulo 6 e versículo 18. Levando esse nosso versículo para o contexto onde ele foi dito, nas palestras de Jesus, às vezes se reuniam muitas pessoas e às vezes isso demandava tempo, reunião, deslocamento, uma série de coisas, e havia necessidade às vezes de alimentar as pessoas que ali estavam, porque até então na época não se tinha essa disponibilidade de recursos e de compra e venda com supermercados. Os comércios eram localizados às vezes em algumas cidades e nem sempre se encontrava tudo lá. Então havia necessidade e Jesus se preocupava muito para que a multidão se alimentasse, e para isso às vezes se compravam pães, peixes e outros alimentos. Então, e aí os irmãos se lembram da multiplicação dos pães, né? Que Jesus pegou 3 pães e separou em pedacinhos e distribuiu para a multidão. E aqueles 3 pãezinhos, e não me lembro, parece que peixe também tinha, e alimentou a multidão inteira. Se multiplicaram os pães. Primeiro que o tradicional lá na Galileia, na zona de Jesus andava, era peixe. Era uma alimentação tradicional. E depois o pão. Então a passagem evangélica que Jesus se refere da lei do uso. Observada a lei do uso, que é que não recolher as sobras de pão. Observada a lei do uso, a miséria fugirá do caminho humano. Olha o que está contido nessa pequena pequena frase de Emmanuel. Se nós observarmos a lei do uso, se nós usarmos bem as coisas, a miséria fugirá do caminho humano. Se nós usarmos de maneira adequada, de maneira moderada, com cuidado, e inclusive aproveitando as sobras, todos os nossos irmãos terão o necessário para a sobrevivência, no que se refere à alimentação. E a todos os outros bens de consumo que nós necessitamos para a nossa sobrevivência. Contra o desperdício e a avareza, é imperioso o trabalho de cada um, todos nós agora aí, porque, identificado o equilíbrio, o serviço da justiça econômica estará completo, desde que a boa vontade habite com todos, que seja uma coisa de todos nós, não por enquanto é de alguns, mas vai ter que ser de todos nós. A passagem evangélica então descreve o trabalho de alimento à multidão, assinala significativas palavras do Senhor quanto às sobras de pão, transmitindo ensinamentos de profunda importância aos discípulos. Geralmente, o aprendiz sincero, nos primeiros deslumbres da fé reveladora, deseja desfazer-se na atividade de benemerência sem base na harmonia real. Então, mesmo para a gente ajudar os outros, a gente tem que fazer esse uso com harmonia e dentro da realidade do momento. Né? Aí temos indiscutivelmente louvável impulso, mas ainda mesmo na distribuição de bens materiais é indispensável evitar descontrole e excesso. O pai não suprime o inverno, porque alguns de seus filhos se queixam de frio, mas equilibra a situação dando-lhes coberturas. A caridade reclama entusiasmo
Entretanto, exige também discernimento generoso, que não incline o coração à secura. Sabe, às vezes aquela distribuição de alimento e de bem que se assiste por aí, e que no meio daquela doação e do consumo momentâneo local, uma série de coisas vai fora, e às vezes existe um exagero. O pessoal não consome todo aquilo e joga parte do alimento fora, ali no próprio local onde o recebeu. É disso que Jesus está nos chamando a atenção. Que às vezes a caridade tem que ser feita com harmonia e com discernimento. Não dá de mais para que vá fora, e não dá de menos para que a fome continue. Nas grandes assembleias de necessitados do monte, por certo, não faltariam preguiçosos e perdulares, prontos a inutilizar a parte restante de pão, sem necessidade justa. Jesus, porém, antes que os levianos se manifestassem, recomendou claramente: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. É que em todas as coisas o homem deverá reconhecer que o uso compreensível na lei, desprezando o abuso, é um veneno mortal nas fontes da vida. Então, o que a gente tem que prestar atenção é nisso aí. Às vezes, até no trato, no consumo familiar, quanta coisa vai fora. Quanta coisa poderia ser reutilizada para o bem de nossos irmãos e irmãs que tanto necessitam de pão e de alimento, que é um dos exemplos, né? Então, para tudo, nós vamos ter que ter o discernimento. Para tudo, nós vamos ter que evitar o consumo exagerado e o desperdício das coisas que são importantes. Então, é louvável a atitude de Jesus, porque ele já nos lembra naquela época que as sobras tinham que ser aproveitadas. E naquela época não tinha grande disponibilidade de alimento. Hoje vivemos uma grande disponibilidade de alimentos e ao mesmo tempo um grande desperdício, o que é uma incoerência. Mas a necessidade que a gente aprenda, a necessidade que a gente evolua e que a gente haja com esse discernimento que Jesus nos conclama para que a gente se torne consciente da importância desse hábito que a gente vai ter que adquirir. Então, por hoje era só. Fiquem com Deus, fiquem em paz e até o nosso próximo encontro. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site